Muito bem, estamos então de regresso ao estudo do CSS e desta feita para avançarmos aqui para alguns conceitos, não propriamente para o estudo de mais propriedades por enquanto, mas para avançar para alguns conceitos um pouco mais avançados no estilo de estruturação do código CSS e que nos podem ajudar a simplificar o código, ok? E portanto são conceitos genericamente de boas práticas que nós podemos utilizar na construção do código CSS. Como podem facilmente observar, a nossa estrutura HTML tem aqui alguns elementos, nomeadamente aqui os títulos. Eu vou adicionar propositadamente mais um título do estilo H3 e que se vai chamar o terceiro título, título do documento. Ok, vou fechar então aqui o H3. Como já sabem, portanto, vai aparecer aqui então um outro título, neste caso com uma letra ligeiramente inferior em termos de tamanho ao título H2 e que por sua vez é ligeiramente inferior em termos de tamanho ao H1, ok? Ora, eu no CSS, se eu quiser atribuir estilos a estes elementos, eu posso simplesmente fazer o seguinte, H1, utilizando aquilo que são as designadas tag selectors, e agora, por exemplo, colocar aqui o color red, depois o H2 color red e também o H3, ou melhor, H3 color red, ok? E reparem que eu estou aqui a definir separadamente para cada um dos meus elementos HTML, estou a definir então a sua cor. Neste caso quero que todos eles fiquem com a cor red. Então, se eu agora refrescar, reparem que cá estão eles com a cor vermelha. Ora, existe aqui uma possibilidade que é a possibilidade de nós podermos agrupar os selectors, ok? Temos aqui tag selectors e todos eles têm uma implementação repetida. Então, genericamente o que eu posso fazer é isto, simplesmente apagar estas implementações e aqui em cima colocar separado por vírgulas H2 e H3, ok? Cada uma das tags ou dos selectors vai ser separado por uma vírgula, o que quer dizer que estas atribuições que aqui estão incluídas dentro das chavetas vão influenciar cada um destes tipos de elementos que aqui estão. E agora, se eu guardar, neste caso vou alterar para blue, reparem o que vai acontecer, automaticamente todos os meus títulos são alterados para blue. Muito bem, vamos então ver ainda um outro aspecto, por exemplo, no que diz respeito aqui, vamos criar aqui um parágrafo dentro do nosso div, ok? Vamos criar aqui neste div e vamos retirar aqui o classe, vai passar a ser um div rigorosamente normal e, portanto, temos aqui nada alterado. No entanto, vamos criar aqui um parágrafo e vamos colocar aqui o valor, neste caso, neste elemento, vamos colocar assim, este parágrafo pertence a uma tag div, ok? Ora, muito bem, vamos aqui ver onde é que ele está, portanto, ele está aqui, reparem, portanto, pertence a todo este div. Ora, o que acontece aqui, basicamente, é o seguinte, se eu agora alterar aqui o meu código CSS, eu vou deixar ficar aqui, se eu colocar aqui a tag div, e agora colocar color, e vou colocar, por exemplo, color red, por exemplo, ok? Reparem o que vai acontecer, todos os meus textos dos divs são alterados imediatamente para a color red. No entanto, eu sei que tenho aqui um parágrafo, e eu vou colocar aqui P, e vou colocar, por exemplo, color white, branco. E reparem o que vai acontecer, automaticamente todos os parágrafos vão ser colocados a branco. No entanto, eu quero que apenas este seja, ou melhor, eu quero que este fique a branco, mas quero colocar uma cor diferente neste do que o branco. Por defeito, esta cor branca está a ser definida automaticamente pelo body, ok? Ora, então eu vou colocar aqui no P, se eu colocar aqui yellow, reparem que vai acontecer, os P's vão ser alterados, porque na minha estrutura HTML eu tenho aqui parágrafos, ok? Tenho aqui tags do tipo parágrafo. Ora, uma vez que eu tenho aqui um parágrafo dentro de um div, eu posso fazer aquilo que se chama um nesting selector, ok? Isto é, vou aninhar selectors
dentro de outros selectors. E então o que eu posso fazer basicamente é isto, reparem. Posso colocar aqui div p. Ok? Vamos ver o que é que acontece e reparem o que aconteceu. A partir deste momento, o amarelo apenas vai influenciar os parágrafos que estiverem dentro das estruturas div. Nós já vimos nas construções de ficheiros HTML que o div é uma tag que nos permite dividir o espaço da nossa página HTML. Ora, os nesting selectors é exatamente isto. Isto é, aninhar selectores procede-se desta forma, ok? E eu, se tivesse aqui, por exemplo, vamos imaginar, muito rapidamente, criar aqui um parágrafo para este div. Ok, vamos aqui então a esta estrutura. Temos aqui o nosso div que contém este texto que está aqui a vermelho, mas vamos diferenciar este div atribuindo-lhe uma classe igual a diferente. Ok? E vamos lhe chamar a classe diferente. Eu aqui no meu style eu posso simplesmente fazer isto. Neste caso, ponto diferente. E agora definir aqui, por exemplo, color. Já me faltam cores. Ok, blue. E reparem o que é que vai acontecer aqui. Eu vou refrescar e automaticamente o meu div vai ficar a blue. E agora vou aqui colocar um parágrafo que vai pertencer a este div e que vai ficar a preto, ok? Então, neste caso, eu vou fazer simplesmente isto. Ponto different p, ok? Coloco um espaço e imediatamente a seguir um p. E depois vou colocar aqui simplesmente isto, color black. E reparem o que é que vai acontecer se eu agora adicionar aqui ao meu div um parágrafo semelhante ao parágrafo de cima, ok? Mas neste caso que está inserido dentro de um div cuja classe é única e diz que é diferente, eu vou gravar tudo isto e reparem o que é que vai acontecer. Cá está então o meu parágrafo com a cor preta. E portanto vimos aqui neste vídeo formas de simplificação do código, neste caso através do agrupamento das tags ou dos selectors, quando eles contêm elementos iguais, ok? E vimos também aqui os nesting selectors, isto é, como criar ou definir aspectos para determinados selectors que estão incluídos dentro de classes ou, por exemplo, de outras tag selectors, ok? E, portanto, genericamente, se este conceito não ficou muito bem percepcionado, aconselho a que voltem a rever o vídeo, mas genericamente vemos assim uma forma muito mais expedita de nós conseguirmos ir aperfeiçoando a forma como utilizamos o nosso código CSS na estrutura HTML.